A Mulher Forte, por Monsenhor Landriot, arcebispo de Reims. Conferências feitas às senhoras da Associação de Caridade, Livraria Internacional, 1877, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso queiram acompanhar o que aqui está sendo lido, basta ver o link no descritivo. Muito obrigada pela presença. Eu peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem e inscrevam-se no canal, porque tudo isso faz diferença em termos de engajamento, de ampliação do meu trabalho e disseminação deste conhecimento. Caso queiram também auxiliar o trabalho que aqui é feito, centavos serão muito bem-vindos e eles podem ser doados via Pix, apoia seu vaquinha. Também é possível comprar livros que chegam até mim pela lista de desejos da Amazon, ou mesmo entrar em contato comigo e comprar o livro através de sebo e passar o número do boleto ou o valor para que seja pago. E também é possível tornar-se um membro aqui do canal. Torne-se um membro você também. Há diversos valores com diversas possibilidades. E peço por fim, por favor, para que orem por mim e por todos nós. Mais uma vez, obrigada pela presença. Eu desejo a todos uma boa escuta. 11ª Conferência. Ela experimentou e viu que o seu negócio é bom. A sua lâmpada não se apagara de noite. Pôs a mão em coisas fortes, e seus dedos tomaram o fuso. Provérbios capítulo 31. A virtude da força é cercada de dois defeitos extremos, e deve caminhar pelo meio deles: a obstinação, que leva suas ideias além dos limites da razão e da sabedoria, e a fraqueza ou pusilanimidade, que muda de ideia continuamente, segundo as influências exteriores, e segundo os cálculos do amor próprio e do respeito humano. Entre esses dois defeitos vai a força, com ideias como é necessário, secundum quod oportet. Ela reflete, consulta e examina, e uma vez tomado o seu partido, vai direta ao seu fim, sem se inquietar dos juízos humanos. Todavia, ela recorda-se que o homem, não sendo infalível na terra, deve conservar sempre uma certa flexibilidade e ductilidade de inteligência e de coração para modificar as suas ideias, receber bons conselhos e retrair-se de um erro voluntário. Depois de ter indicado alguns meios muito próprios para impedir o erro, tanto quanto o permita a nossa enfermidade, assinalamos um defeito muito comum e muito oposto à virtude da força: a susceptibilidade. Numa segunda conferência, consagrada à explicação do mesmo versículo, mostramos por um rápido olhar sobre a vida humana e sobre a vida das mulheres, em particular, quanto é necessária a virtude da força, quanto a sua prática devia ser-vos cotidiana e tanto mais quanto a fraqueza do caráter e do temperamento moral é um defeito geralmente censurado na mulher, defeito que pode transformar-se em virtude heróica, quando, sob a influência da graça, a mulher põe em jogo as molas vigorosas e tenazes que se reconhecem na sua natureza. Indicamos finalmente confiança em Deus e o abandono à providência como o principal meio de rebitar a força nas suas entranhas e de fazer na sua vida íntima uma aplicação contínua destas palavras da Escritura. O justo é semelhante ao leão, enche-se de confiança e nada receia. Justus quasi leo confidens, absque terrore erit. Vejamos a continuação do texto. Ela experimentou e viu que o seu negócio é bom. A sua lâmpada não se apagara de noite. Pôs a mão em coisas fortes e os seus dedos tomaram o fuso. Ela experimentou e viu que o seu negócio é bom. A virtude tem as suas provações e atribulações sobre a terra, mas também tem as suas alegrias e íntimas satisfações. E quando estas alegrias permanecem como servas da virtude e não aspiram a dominar a alma, com prejuízo da senhora principal, quando tudo se relaciona com Deus e para ele converge, como para o fim ulterior de todas as coisas, a alegria da virtude e os legítimos contentamentos que para a alma procuram, à vista das boas obras e os sucessos dos trabalhos empreendidos,
são uma das recompensas concedidas à alma justa, e que a mais severa moral não pode condenar. Dizia São Tomás: a alegria é a companheira necessária da virtude, e para se ser verdadeiramente virtuosa é preciso rejubilar-se, fazendo bem. Pois até mesmo quando a virtude é triste, não se suporta por muito tempo. Não se pode suportar por muito tempo. A vista do bem dilata o coração, anima a fraqueza e centuplica a força primária. A alma experimenta então alguma coisa de soberana complacência, que faz estremecer o coração de Deus à vista da criação. Vidicti Deus cunctaque fecerat et erant valde bona. Sim, eu gosto de ver a mulher forte, depois de dias, de semanas, de albores e fadigas, rejubilar-se com o resultado concebido ao seu trabalho, saborear a alegria do dever cumprido, contemplar com felicidade a ordem do seu interior, a regularidade do trem da casa, a harmonia e a calma a presidirem ao desenvolvimento pacífico de cada coisa, ao desabrochar de cada natureza. Ela não somente contempla este espetáculo, mas goza-o, saboreia-o, é feliz com ele. É o que quer dizer o texto Gustavit et vidit. Diz Santo Agostinho: quando o bem nos alegra o coração, isso é um grande dom de Deus. Quando delectat bonum, magnum est Dei donum. Também o sábio doutor conclui que é necessário fazer com alegria e expansão tudo quanto fazemos, e que é este o verdadeiro modo de praticar o bem, e de bem o praticar. A vaidade e algumas vezes a tolice podem sem dúvida abusar destes princípios e tornar perfeitamente ridículo o que em si é admirável, sábio e conforme às máximas da verdadeira piedade. Encontram-se caracteres, por tal forma vaidosos, que tomam as quimeras do seu espírito como realidades, crendo-se numa maravilhosa posição, quando estão a ponto de naufragarem, semelhantes aos desgraçados, aos quais se fazia sofrer sem que o pensassem, uma deplorável ilusão, e que tomavam por magníficas e verdadeiras construções os castelos de cartas que se lhes deixavam como sua futura herança. Sim, o homem tem o triste talento de se enganar a si próprio, ou de consentir que outros lhe imponham, com espantosa facilidade, os erros mais grosseiros, contanto que eles lisonjeiem o amor próprio. Estes, cujos negócios vão pessimamente, imaginam que estão num estado de prosperidade, que excita a inveja geral. O caráter móvel glorifica-se de uma firmeza a toda prova. O ouriço, animal, julga-se um ser encantador, e a lebre gaba-se do seu valor belicoso. A lista das ilusões deste mundo seria demasiado longa para caber aqui. Cada um vê os erros e as quimeras dos outros e nem sempre suspeita as suas. Mas seja como for, relativamente às misérias incontestáveis da nossa pobre natureza, não é menos verdade que seja permitido o júbilo pelo verdadeiro bem, e a glória em Deus com a modéstia do cristão. Qui gloriatur in Domino glorietur. Qui gloriatur in Domino glorietur. Por outro lado, seria necessário dizer que, sendo o nosso olhar sujeito a ilusões de ótica, não devemos nunca parar com a alegria e ventura diante de magníficos quadros, nem perante as belas cenas da natureza. Ninguém seguramente quereria admitir iguais consequências. Os erros e o abuso não provocam nunca contra o legítimo uso. E não terminaria a explicação das palavras da Bíblia. Ela experimentou e viu que o seu negócio é bom, sem vos dar um parecer muito útil para a vossa tranquilidade e ventura. Não vos glorifiqueis ordinariamente perante o público, das melhores coisas e mais incontestavelmente verdadeiras, não. Podê-lo-eis fazer impunemente e com utilidade no paraíso terrestre, onde o bem de cada criatura era para as outras um assunto de alegria e um meio de chegar a Deus. Mas no mundo atual, em que a inveja, a maldade e a perfídia são em muitas pessoas as principais qualidades da sua natureza,
qualidades postas à disposição do espírito acanhado e malévolo, aconselho-vos a mais severa prudência e a mais elevada discrição. Ocultai, tanto quanto poderdes, o bem da vossa casa. Há almas para as quais a vista do bem e da ventura dos outros é uma causa de ódio e de negras acusações. Escondei os vossos sucessos, ou pelo menos fazei-os perdoar por grande modéstia. Sede, tanto quanto depender de vós, como o regatozinho que deriva sob a folhagem. Receai as naturezas orgulhosas, para as quais a elevação dos outros é um ataque direto à sua personalidade e à sua sede de engrandecimento. Vivei sob o vosso teto. Derramai a alma num pequeno círculo de pessoas amigas, mas tende ainda o cuidado de as escolherdes. Bem longe está do meu pensamento aconselhar-vos a misantropia, ou a reserva exagerada, que seria um obstáculo à prática das obras da caridade. Eu recomendo somente a justa ponderação das coisas, o sábio temperamento pelo qual, fazendo todo o bem, tomareis as vossas precauções contra a malícia dos homens, e as pequenas serpentes da vaidade e de ciúmes que se podem encontrar na esquina de cada rua. O sábio ajunta que a lâmpada da mulher forte não se extinguirá de noite. Seguindo o sentido literal, seríamos naturalmente conduzidos a falar ainda da atividade da mulher, que dorme pouco, que madruga, e se torna assim o primeiro despertador da casa. Este assunto é muito delicado para torná-lo a tomar, e tanto mais quanto creio que já disse o bastante para converter todas as almas de boa vontade que não assinaram para sempre o pacto de vida com o travesseiro matinal. Demos, pois, um outro sentido às palavras da Escritura, um sentido que os doutores chamam anagógico, isto é, que vai de baixo para cima, e que sabe de um elemento material para chegarmos a uma conclusão mais elevada, e que sobe de um elemento material para chegarmos a uma conclusão mais elevada. Ditosa a mulher cuja lâmpada não se extingue de noite. Ditosa a mulher que conserva ainda algumas nobres ideias no meio da invasão de coisas materiais e cujo coração permanece elevado sobre as plagas monótonas e baixas da vida. Ditosa a mulher cuja fé cristã é uma lâmpada que brilha constantemente na noite deste mundo, nas trevas das paixões e da incredulidade. Guardai, senhoras, uma lâmpada em vosso coração, e que ela esteja sempre acesa. Que se conserve nos retiros mais profundos da alma, ao abrigo dos ventos que sopram de todas as partes do horizonte. Essa luz é a estrela da viagem. É o facho do peregrino que de noite vagueia pela floresta. Há mulheres que conservam no seu espírito uma luz viva, ardente e calma. É a luz das grandes coisas, dos nobres projetos, das ideias santas. Há outras, ao contrário, que desde muito apagaram a sua lâmpada, e não vos nomearei os lugares onde está sepultada a divina claridade da sua alma. Há mulheres que têm sempre alguma coisa de fresco no sentimento, de elevado no caráter e na conversação. Não são sábias, mas sentem-se, depois de alguns minutos de entretenimento com elas, que o seu espírito e o seu coração têm uma morada escolhida nas alturas do mundo intelectual e moral. Sente-se que a fé e a piedade cristã regaram a haste que sustenta as flores da sua vida, e que elas lhe deram um porto, ao mesmo tempo nobre e elevado. Há as que, ao contrário, se enterram todos os dias na lareira, nas cinzas da sua barrela, ou, o que ainda é pior, em todos os ruídos da cidade, em todas as crônicas malévolas, e no cortejo das coisas mesquinhas, pequenas, odiosas, que não só abaixa o nível das almas, mas que também as alimenta com o fel e o azedume. Entre estas duas categorias de mulheres, a minha escolha está feita, e eu desejo que pertençais todas à primeira, que todas levanteis alto a luz da vossa vida, das vossas ideias, dos vossos sentimentos, sem nunca os sepultardes na lama, na malvadez ou no ridículo. Eu gostaria mais de vos ver simples donas de casa com ideias proporcionadas a esta posição, pois pode-se ser excelentes sem ter a inteligência muito desenvolvida. Gostaria mais de vos ver assim, do que a mulher má e viciosa. Mas o que prefiro a tudo
é uma mulher cuja lâmpada da virtude, da inteligência e dos sentimentos elevados está sempre muito bem alimentada. Non extinguetur in nocte lucerna eius. A sua lanterna não se extinguira durante a noite. A mulher forte pôs a mão em coisas fortes, e os seus dedos tomaram o fuso. E pôr a mão em coisas fortes não é o exercício da vida inteira? A vida do homem não é um sono sobre um leito de rosas, é um caminho escabroso, em que é necessário pôr continuamente a mão em coisas fortes e difíceis. Manum suam misericordia. Consultemos primeiro a história do vosso próprio coração. Tendes necessidade de pôr de contínuo a mão nos reparos das brechas do vosso íntimo. Tendes necessidade de pôr a mão, e pô-la vigorosamente, para deterdes a tendência do vosso coração, a impetuosidade da natureza e a violência do caráter, para reprimirdes a malevolência, o projeto de vingança, o azedume que se trai em toda a parte, nas vossas ações, nas vossas palavras e até mesmo no próprio silêncio. Vossa alma é um navio agitado por 1000 vagas ao mesmo tempo, e quando nada o abala exteriormente, levanta-se no interior dele uma legião de ventos tempestuosos que o ameaçam com uma violenta explosão. Ponde a mão aí, ora à direita, ora à esquerda. Manum suam misit. Esta intervenção contínua será muito necessária para sustentá-lo em equilíbrio. E embora fosseis como o gigante Briareu, ao qual a fábula dá 100 braços, ainda assim teríeis muito que fazer. Manum suam misit ad fortia. Vede esta circunstância penosa em que se pode achar essa vossa família, este escolho aonde podem ir quebrar-se a sua honra e a sua prosperidade. Não vos deixeis adormecer. Sede prudentes e sábias, mas atuai com prontidão e energia. Um só golpe vigoroso, vibrado a tempo, pode salvar tudo. Manum suam misit ad fortia. A vossa casa, com um luxo relativamente suntuoso e magníficas aparências, declina visivelmente no interior, e vós não a percebeis. Sede presentes, armai-vos de coragem. É essa a ocasião em que é necessário pôrdes verdadeiramente a mão em coisas fortes, e tanto mais quanto mais se passará tudo na obscuridade de um silêncio pouco favorável ao amor próprio, mas muito favorável ao desabrochamento das sólidas e verdadeiras virtudes. Remontai vossa casa desde os fundamentos, lutai contra uma corrente que vos parece dura, lançai a regularidade aonde reina a desordem, contende as ambições de cada um e assim reconstruireis as bases dela. Manum suam misit ad fortia. Se por acaso ela desabasse, e por maior desgraça sobre vós e sobre os vossos, recordai mais que nunca a letra da Bíblia: ponde não somente a mão, mas a cabeça e o coração em coisas fortes e difíceis. Suportai os choques, resisti aos golpes da desventura, sustentai em volta de vós todas as fraquezas, todos os desfalecimentos. Tornai-vos em um mastro de navio que sustenta tudo, as vergas, as velas e os marinheiros que sobem. Manum suam misit ad fortia. E que direi ainda? Haverá um dia na vida em que a mulher não tenha que pôr a mão em alguma coisa? O navio da família e dos negócios não está exposto a avarias cotidianas? E não é necessário a cada momento calafetar a chalupa desconjuntada? E quando tudo parece felizmente acabado, ainda resta suportar a monotonia dos mesmos atos. E o céu de chumbo que pesa sobre nós, sem que se saibam os motivos. E o balanceamento da existência, que acaba por fazer enjoar o coração. Mulher cristã, ponde continuamente a mão em coisas fortes. Tende sempre embraçado o escudo da paciência, da humildade e da resignação. A mulher é assim, e vós não a mudareis. A experiência é o apanágio inalienável da existência humana.
e vós não lhe escapareis. Antes irá procurar-vos ao vosso leito, como a maré que sobe. E será bem preciso levantardes para compreenderdes, enfim, a necessidade da luta e da aplicação constante de uma mão vigorosa nas coisas da vida. Colocou as suas mãos em coisas fortes. E os seus dedos tomaram o fuso. Ad digit eius apprehenderunt fusum. Seguindo a letra, estaríamos expostos a repetir, ao menos em parte, o que dissemos na segunda conferência relativamente ao trabalho manual. Vejamos, porém, se estas palavras são suscetíveis de outro sentido. Segundo a fábula, as parcas eram deusas que tinham uma touca, um fuso e umas tesouras. Fiavam a vida humana, cortavam-na depois e a existência dos homens era feliz ou desgraçada, segundo a natureza de lã que era empregada pelas inexoráveis deusas. E não se pode dizer que representamos neste mundo mais ou menos o papel das parcas? Somos nós que preparamos um pouco o nosso destino. Há sem dúvida experiências e desgraças que nos esperarão, seja qual for a natureza da lã empregada. Apesar da nossa sabedoria, da nossa bondade, do nosso desejo do bem, nós não escaparemos às contradições, aos ódios, ao espírito de partido, às mentiras e às surdas perseguições. Sobre isso, tomemos o nosso partido como bravos. O nosso Senhor e os santos passaram por esta via. Saibamos entrar nela com coragem e, se não com alegria, ao menos com resignação. Mas que será se as experiências inevitáveis da vida, ajuntais às experiências, as desgraças ocasionadas pelos vossos vícios, pelas vossas imprudências e pela falta de sabedoria e guiamento? Não haveria indiscrição em vos fazer notar que há um mal fiado no vosso fuso? Dizei-me, qual é a causa desta amarga decepção? A causa? Sois vós. Pusesteis no caminho deste negócio o desnorteamento, a má-fé, talvez. Escutateis demasiadamente o amor próprio, a vaidade, os motivos puramente humanos. Queríeis um futuro brilhante e procuráveis as esperanças mundanas e a glória mentirosa deste século. Eis a lã que fiasteis. Então admirai-vos do que se encontra no fuso? Quando as parcas fiavam lã branca, dizem os autores, a vida era longa e feliz. Quando a torciam negra, era semeada de desgraças e contradições. Vós que acusais a sorte, parece-me que a lã que fiasteis desde a mocidade era negra e de má qualidade. Podereis matar-vos, mas o tecido da vossa vida não será nunca conforme aos vossos desejos. Engano-me, todavia. Com Deus é sempre tempo de retroceder, de repor lã excelente na trama da existência e de obter em volta do fuso produtos perfeitos. Mas é necessário possuir a coragem de talhar, de cortar toda a lã negra, de fiar em seguida o tecido da existência com lã branca, com a lã do Cordeiro Imaculado, que é tecer com a virtude, a sabedoria, a justiça e a santidade, pois tal é a que cobre o Cristo. Lanam agni immaculati. Digamos ainda que a roca, a mão e o fuso representam a vida humana. A lã é a imagem de tudo quanto forma o tecido da nossa vida. Vede como ele se vai em farrapos. É apanhado pela rápida mão do tempo, para o qual é forçoso que tudo se divida. Tudo gira em volta de nós, tudo se vai, tudo é arrebentado por um movimento que nada detém. Fica apenas o fiado enroscado ao fuso, isto é, as nossas boas obras, as nossas virtudes, os nossos bons pensamentos e as nossas santas ações. Possa a vossa vida, senhoras, ser fiada com lã do Cordeiro Imaculado. Quando entrardes no céu, os anjos beijarão as vossas mãos com respeito e exclamarão:
Ditosas mãos que sustenteis o fuso com santa habilidade, e que soubestes fabricar antecipadamente um manto de glória para a eternidade. Et dirigete eios aprehenderum diffusum.